Bem-vindo ao tutorial do Wise Manager e nesse vídeo nosso objetivo é explicar como que funciona a tela de requisição do nosso workflow de compras e despesas. Então essa é a tela inicial, onde eu tenho o login e a senha. A partir do momento que eu logo, eu tenho aqui todas as telas e menus que me foram disponibilizados. Eu, como estou como administrador, estou vendo todas as telas e menu do sistema. E aqui de baixo tem um menu chamado Wise Control. E então eu tenho finalmente a tela de requisição, que é a tela do nosso foco desse vídeo. Então, como eu falei no tutorial inicial, na visão geral, a tela de requisição usada pelo requisitor, ela tem a função de solicitar serviços ou produtos para o seu superior imediato, para que assim depois então a gente possa dar encaminhamento nesse fluxo de aprovações e também de contratações. Esse é o padrão da nossa tela. À medida com que nós somos fazendo requisições, elas vão aparecendo aqui e os seus status, conforme acontecem nas outras etapas, também vão se atualizando. E para que eu faça uma nova requisição, eu vou clicar em Nova Requisição. E quando eu clico, essa tela, esse pop-upzinho que apareceu onde está escrito Deseja alterar a empresa ou centro de custo, ele pode ou não aparecer para o usuário. Isso é um parâmetro de usuário. Para que isso serve? Se eu tenho a opção de, num determinado ponto de venda, apenas uma pessoa ser aquele que vai requisitar para todo ponto de venda, eu tenho, nesse lugar, quando eu disser que eu desejo alterar o centro de custo, eu posso fazer escolhas de contratação de produtos ou serviços para outros setores que não o meu, ou o meu e mais os demais. Caso eu não tenha essa opção, eu desabilito isso no usuário e todo produto ou serviço que ele solicitar vai cair para o seu setor, onde ele está alocado. Nesse caso aqui, eu vou dizer que não, para que a gente possa continuar com o meu setor e empresa setada. Então, eu já estou dizendo aqui o local onde eu estou trabalhando, de qual centro de custo eu faço parte. Aqui alguns campos que são automáticos. E, finalmente, eu chego no tipo de requisição. Eu tenho alguns tipos de requisições. Nós vamos focar hoje nos principais tipos de uso, que são serviços e produtos. Primeiro eu quero falar sobre serviço. Então, todo serviço que é ou que deve ser contratado para o seu setor, como por exemplo um polimento ou enfim algum serviço necessário para uma manutenção local, a gente vai passar por esse tipo de serviço. Quando eu colocar aqui o tipo de serviço, a próxima coisa a ser informado é a natureza financeira, é a operação financeira. Aonde que essa despesa está alocada? Bom, para que isso minimize erros, nós criamos um processo interno onde nós associamos os tipos a essas naturezas. Então, eu vou mostrar como que isso funciona. Dentro da ferramenta, nós temos aquilo que nós chamamos de naturezas financeiras. Elas vêm importadas do DMS. Então, lá no DMS, eu busquei essas informações, trouxe para cá, e aqui, depois de estarem aqui, eu defino se eu vou usá-las nas minhas solicitações e eu defino também a qual tipo de requisição ela faz parte, se ela é um serviço, se ela é um produto, se ela é uma viagem ou se ela pode ser outro tipo de operação. Então, sempre que eu definir aqui um tipo de requisição dentro da natureza, ela vai estar disponível para que eu possa usá-la na requisição. Por exemplo, eu vou colocar aqui assistência médica como serviço, e a partir do momento que eu vá criar uma requisição, que eu chamei ela de serviço, o tipo dela, essas naturezas ficam disponíveis para que eu possa utilizar. Uma dica importante que vai ser usada em todo o sistema: como que eu procuro uma informação que deve ser feita através de uma busca? Eu posso simplesmente digitar as iniciais dele e sair fazendo as procuras, ou eu posso clicar em percentual e ele me trará todas as informações que são necessárias ou que estão disponíveis naquele campo. Está vendo aqui a assistência médica, que eu acabei de dizer que era um serviço que eu poderia operar dentro dessa natureza financeira? Então, quando você está lançando uma requisição e você tem dificuldade de encontrar uma natureza associada àquele tipo de serviço que você quer, você tem que procurar aquele que é responsável pela administração interna do sistema para que ele possa fazer essa associação dentro do cadastro de natureza financeira. Bom,
nós vamos escolher aqui serviço de pessoas jurídicas ou terceiras. Como eu indiquei que era serviço, ele me perguntou o valor do serviço. Por que ele perguntou o valor? Porque eu posso ter o valor já definido daquilo que eu vou fazer. Um exemplo, eu vou mandar fazer uma limpeza de bicos ejetores num determinado veículo. Então eu já sei quanto que eu pago comumente, de forma comum para aquele serviço para o meu fornecedor, já sei até o fornecedor com quem eu faço. Então eu simplesmente coloco o valor aqui, vou colocar aqui um valor de R$ 300. Quando eu faço isso, ele pergunta para mim, então, qual fornecedor que fará esse serviço? Por quê? Porque se eu já sei o valor, é porque eu sei que alguém me cobra aquele valor. Então eu já tenho definido o fornecedor que me fará aquele serviço. Então nós vamos pegar aqui um fornecedor, tá? Um detalhe importante sobre fornecedores. Nós importamos do DMS todas as informações que nos são necessárias para o uso da ferramenta. Então, lá no DMS, existe uma opção onde eu informo se esse CNPJ ele é um fornecedor ou ele é um cliente. Às vezes isso não vem informado. Para não sobrecarregar as pesquisas dentro dessa tela, eu não disponibilizo todos os dados, porque existem bases de dados onde essa tabela que os DMS usam, às vezes tem mais de 100 mil registros. Isso traria um peso muito grande para essas buscas. Então, qual é a opção que nós temos? Tá? Nós, dentro de cadastro, nós temos a opção de fornecedor, cliente e fornecedor. E aqui, então, nós dissemos qual tipo ele é. Então, se você precisar usar um fornecedor que não apareceu na requisição, você contata o administrador do sistema e esse administrador vai entrar nessa tela e vai colocar a opção de fornecedor para que você possa utilizá-lo lá na requisição, ok? Voltando aqui para a requisição, depois que eu escolhi o fornecedor, eu já informei o valor, eu preciso colocar apenas uma observação daquilo que eu estou fazendo, e aí eu vou buscar um item do qual faz parte esses serviços que eu estou executando. Então vamos lá. Como que funcionam esses itens? Esses itens, de novo, a ferramenta ela é sempre parametrizada para evitar erros, informações desencontradas. Então, quando eu informo que a natureza financeira é serviço de terceiro, existem alguns itens com os quais eu posso trabalhar dentro desses serviços de terceiros. De novo, percentual, quais são os itens que hoje estão disponíveis para mim? Ele disponibilizou coleta de resíduos, troca de máquinas, polimento. Vamos ver como que isso funciona. Dentro do Wise Control, nós temos os itens que nós chamamos de itens adquiríveis. Eles são classificados como produtos ou serviços. Eu vou digitar aquele que nós estamos procurando lá. Então nós temos aqui, inclusive nós temos aqui um item que estava como produto, ele já está desativado, mas aqui em cima nós temos polimento, ele está ativado para o trabalho. Vamos entender como que ele funciona. Está aqui, ó. Eu estou dizendo que ele é um polimento, que ele é um serviço, que ele está ativo. Ele tem uma categoria de operação, uma unidade. Eu digo qual a natureza financeira que ele faz parte, ou naturezas financeiras que ele faz parte. Quando eu coloco essa natureza financeira que ele faz parte, eu posso utilizá-lo dentro daquele processo no qual eu estou lançando essa despesa lá na minha requisição. Então, assim como ele também vai me sugerir, caso eu não informe o fornecedor, os fornecedores que esse serviço me disponibiliza. Então, sempre que eu quiser, ou que eu quiser usar um determinado item, ele precisa estar associado a uma natureza financeira para que ele possa ser utilizado, ok? Então, voltando aqui, nós temos então o polimento que nós escolhemos. Aí nós escrevemos o detalhe, sei lá, você escreve aqui o que você precisar e a quantidade, ou se for de produto, né, no caso do serviço é um só, se for de produto, quantos você vai precisar que sejam comprados e adquiridos. Ele já me trouxe aqui o aprovador, então ele se baseou naquilo que eu falei, no meu ponto de venda e no meu centro de custo, ele me trouxe o aprovador. E aí basta eu clicar em novo e o processo já está pronto para que envie para aprovação. Porém, eu posso anexar algum tipo de documento que vai auxiliar, de certa forma, as próximas etapas. Então, eu vou aqui procurar um documento qualquer aqui, só para anexar.
Estou anexando esse documento para que eu possa enviar para a próxima etapa. Caso esse documento não precise ficar aqui ou anexei o documento errado, nós temos aqui ao lado uma lixeirinha, clicando nele ele vai sumir. E aí novamente eu vou anexar só para que a gente possa usá-lo nas próximas etapas, ok? Depois que tudo está devidamente preenchido, eu vou clicar em enviar para aprovação. E isso vai então enviar para o aprovador essa requisição que está devidamente preenchida. Como eu disse, ele vai criando uma lista de aprovações e ele vai indicando aqui através de status aonde ou em que momento que essa requisição está. Então ela não foi enviada para a compra nem para o gasto, né? Lembrando que um serviço que tem valor e fornecedor vai direto para a tela de solicitação de gasto, onde apenas iremos anexar a nota fiscal e o boleto. Um serviço que não tem valor nem fornecedor ou um produto, ele vai para a tela de compra para que seja feita a cotação, o orçamento, enfim, e lá nós teremos então a aprovação de valores. Aqui nós temos a possibilidade de editar, sem poder alterar. Enquanto não foi aprovado, nós podemos retomar a aprovação e novamente mexer nessa requisição. Então, se ela não foi aprovada, eu posso editá-la, tá? Eu posso acessá-la, editá-la e mexer nos dados. Depois que eu envio para aprovação, ela fica travada. Eu posso excluí-la e aqui nesse botão eu posso ver os detalhes na lista mesmo, tá? Conferir tudo que eu estou fazendo. Aqui eu vou abrir o documento, caso eu queira. Então, o documento ele abre aqui para que a gente possa enxergar o que tem nele. E finalmente eu vou esperar que o aprovador faça a sua parte. Esse aprovador ele recebeu um e-mail avisando que ele tem aprovação, ele é lembrado de tempos em tempos de que ele tem requisições para serem aprovadas. E agora nós vamos entrar com o usuário do aprovador para fazer ou mostrar como que isso funciona. Chegou na tela do aprovador, então uma requisição. Tá? Quem está pedindo é o Daniel. Ele tem um valor estabelecido. Nesse ponto, ele expandindo aqui na tela, ele vê tudo o que está acontecendo. Ele pode analisar o documento, ele vê quais são os itens, ele vê para onde foi rateado, centro de custo, ponto de venda. E nesse ponto, ele apenas pode declinar, ele reprova essa requisição e quando ele reprovar, vai pedir uma justificativa para que a pessoa lá da requisição saiba por que aquilo foi reprovado, ou ele pode aprovar. Nesse caso específico, quando ele aprovar, como se trata de um serviço que tem valor e fornecedor, ele vai passar diretamente para a etapa de escrituração fiscal. Então, eu vou mostrar para vocês. Eu vou clicar aqui e ele pulou para a etapa de escrituração fiscal. Bom, para que usuário foi parar esse processo? Essas definições de quais usuários recebem o que estão dentro da tela de usuário de destino. Então, nessa tela de usuário de destino, eu decido quem recebe as etapas em determinado momento. Então, por exemplo, da requisição, quando ele vai para uma compra, eu tenho um usuário que está recebendo para produtos adquiríveis. No caso aqui, uma requisição que eu gerei, que foi direto para o gasto, que foi o serviço, exatamente o caso da requisição que eu fiz, porque eu coloquei valor e fornecedor, também vai para um determinado usuário. Claro que eu usei aqui todos os meus usuários para não precisar ficar trocando de senha. Vou explicar como que funciona aqui dentro. Ó. Se eu tenho um usuário e eu não tenho empresa específica, eu entendo ou subentendo que esse usuário atende a todo o grupo operacional. Se eu colocar aqui uma empresa específica, eu entendo e subentendo que esse usuário atende especificamente aquela empresa que eu estou estabelecendo. Então, imagine que eu queira separar esses processos, esses usuários destinos por marcas. Então, eu defino a marca tal é para o usuário tal, quando uma requisição gerar gasto. A marca tal é um usuário tal, quando uma requisição gerar compras. E assim sucessivamente. Caso eu não coloque a empresa, por exemplo, só uma das empresas tem essa especificidade, onde um usuário é diferente das demais, ele vai procurar aquela empresa, não vai achar e vai assumir a próxima etapa. Então, a próxima etapa é quem aprova para todas as empresas, com exceção daquela que está estabelecida. Então, essa tela de usuário destino diz para onde o processo vai seguir na sua jornada. A requisição vai para a compra vai para gasto ou
da compra vai para gasto, do gasto vai para o lançamento de nota. Então aqui eu defino para onde ou para que pessoas e usuários eu vou enviar essa jornada do meu workflow. Bom, eu fiz uma requisição que tinha serviço e que tinha fornecedor. Então ele foi para a tela de solicitação de gasto. Na tela de solicitação de gasto, eu recebi essa informação. Então eu tenho aqui agora uma solicitação de gasto, ou seja, eu já tenho em mãos uma requisição que tinha valor e que tinha fornecedor e que foi aprovada. Então eu não preciso fazer uma reaprovação aqui. O que eu tenho que fazer nessa tela basicamente é editá-la, anexar uma nota fiscal. Eu vou fazer aqui uma simulação, vou colocar aqui um PDF como se fosse uma nota fiscal. Eu informo o número da nota, eu informo a série, eu informo a emissão, eu digo o valor, no nosso caso aqui são R$ 300, tá? Ele permite que você coloque mais de uma nota na mesma solicitação de gasto. Eu digo o tipo da nota, nota fiscal eletrônica. Eu anexo aqui, nesse caso, o boleto. Por que eu estou anexando um boleto? Porque aqui em cima eu tenho a possibilidade de dizer qual a forma de pagamento. Então, se eu disse que é um boleto uma vez, ele vai me exigir que eu coloque 2 boletos lá dentro, tá? Talvez você diga assim, mas e se o valor da nota que veio é menor do que o valor que eu tenho na requisição? Você pode colocá-lo aqui, ele automaticamente vai permitir com que você faça isso, inclusive ajustando os rateios. Ok, e se o valor for maior? Se o valor for maior, ele vai te dar um erro dizendo, olha, o valor informado ele está maior do que a requisição e ele te devolve para o valor original. Então ele não deixa tu passar do valor da requisição, mas ele deixa tu lançar uma nota com valor menor caso seja o que tenha acontecido. Bom, nós vamos anexar aqui um boleto, como eu falei. Pegar um documento aqui que nós vamos usar como boleto nesse processo. Vamos colocar aqui a data de vencimento, já está aqui o valor. E eu vou agora clicar no botão enviar para efetivação. O que é esse enviar para efetivação? A ferramenta ela é induzida, ou seja, a próxima etapa só vai pegar esse dossiê se eu enviar para lá. Eu preciso fazer esse movimento. Então, quando eu clico em enviar para efetivação, olha, eu fiz todo o processo aqui, os status já se ajeitaram e agora eu tenho então lá na tela que eu chamo de lançamento de notas, essa informação chegando para aquela pessoa que vai fazer a escrituração fiscal ou vai liberar para o robô, caso exista. Aqui nós temos a confirmação para que isso aconteça. Bom, como que isso funciona? Chegou para ela agora todos os dados do processo, para onde vai os rateios, e também os documentos que estão aqui. Então, ela tem acesso aos documentos, ela tem acesso ao boleto, caso isso fosse um boleto, e ela tem aqui também todos os vencimentos, enfim, valores para que ela possa dar entrada, inclusive ela sabe quem aprovou. Depois que ela der entrada, o sistema vai gerar um número de controle. Todo sistema gera um número de controle. O que a pessoa que está nesse ponto ela tem que fazer? Ela tem que colocar um número de controle aqui e depois ela vai clicar aqui. Isso aconteceu porque ela deu entrada no sistema manualmente. Se ela tiver um robô operando, ela não precisa fazer isso. O robô vai fazer isso por ela. Ela apenas teria que dar o OK aqui e aí o robô faria essa operação por ela. Bom, o que ela pode fazer aqui? Ela pode devolver para a etapa anterior, caso exista algum problema. Ela pode retornar esse lançamento para o solicitante ajustar, por exemplo, um erro de nota fiscal. E ela também pode mudar a contabilização padrão. O que é a contabilização padrão? Ele é utilizado pelo sistema, né, pelo DMS, e ele está aqui nesse campo. Então, imagine que um operador, no meio do processo, se equivocou e colocou a contabilização errada. Então, ele associou aquela despesa ao tipo de operação errada. Essa pessoa que está fazendo essa escrituração, ela tem a possibilidade de fazer esse ajuste. Por isso que eu disse que ela, além de fazer a confirmação dos dados, ela tem a possibilidade de fazer ajuste de alguns deles. Finalmente, então, ela vai mandar esse processo para frente e agora nós finalizamos essa etapa até a escrituração fiscal. Esse processo que eu mostrei é especificamente quando nós temos serviços com valores. Bom, o que nós podemos ter a mais além dos serviços com valores?
Nós podemos ter serviços sem valores. Então, eu vou voltar aqui na requisição e vou agora fazer um serviço que eu não tenho valor. Então, veja como é simples de fazer. Eu vou escolher aqui um serviço de terceiro. Eu não vou botar valor. Já chamou o gerente. Eu vou colocar novo aqui. Ok? Opa, esqueci de colocar o item. Eu vou colocar um item aqui, tá? Ele sempre vai me acusar os erros quando eu tiver um campo mandatório que eu não coloquei, tá? Eu vou anexar um arquivo. Vou fazer essa anexação para mostrar uma funcionalidade legal. E agora eu vou enviar para aprovação. Enviei para aprovação. Os status aqui estão aguardando a aprovação. Eu vou lá no aprovador, no acesso do aprovador. Vou dar OK nessa aprovação. Bom, o que tem diferente essa requisição da outra? Eu não coloquei valor para esse serviço. Eu subentendo que ao não colocar valor para o serviço, eu preciso disparar isso para uma etapa de uma pessoa que será responsável por fazer essa cotação para mim e responder esse serviço que eu estou pedindo. Então, ele foi parar na tela que nós chamamos de solicitação de compra. Então, agora eu tenho aqui uma solicitação de compra que veio da requisição número 67. E dentro dessa solicitação de compra, ele trouxe todos os dados que foram me informados anteriormente. Ele já me informou para onde que isso tudo foi rateado e ele trouxe tudo sem valores. Por que ele trouxe sem valores? Está tudo zerado, porque eu ainda não fiz a cotação. Então, qual é a ideia dessa tela? A ideia dessa tela é exatamente eu fazer a cotação e a partir dessa cotação eu poder disponibilizar uma escolha, né, e mostrar essa escolha para as pessoas que fazem parte dessa alçada de aprovação. Então, aqui dentro da cotação, o sistema fez o seguinte, ó, ele colocou os itens que eu quero adquirir, ele trouxe os fornecedores que já estão sugeridos para esse tipo de serviço, tá? Eu poderia aqui enviar e-mails, isso precisa ser previamente configurado, então, se no momento que você for usar não funcionar, nos contate, nós vamos padronizar, precisamos padronizar o e-mail de compra dentro da sua empresa para que o teu fornecedor possa te devolver nesse e-mail aquilo que você está cotando. E, finalmente, quando você recebe um orçamento ou um documento nesse sentido, você anexa esse documento, tá? Você especifica de qual fornecedor veio. Por quê? Porque você poderia cotar de mais de um fornecedor, tá? Mesmo que isso não tenha sido sugerido, você pode fazê-lo. Então, se você cotou de mais um fornecedor, você vai ter mais de um fornecedor para fazer essa cotação. Bom, eu escolhi um fornecedor e o que aconteceu aqui? Ó? Ele enxergou que esse fornecedor não está associado a nenhum item ainda. Ele está perguntando, você quer associar esse fornecedor ao item que você está cotando? E aí você vai dizer assim, sim, eu quero associar. Então, todas as próximas vezes que chegar para fazer uma cotação desse item que está nessa compra, ele vai te sugerir esse fornecedor. Ele não vai te perguntar isso de novo, e ele vai te sugerir esse fornecedor para as próximas contratações desse serviço. Então, eu vou aqui especificar agora o fornecedor de quem eu estou recebendo a cotação. E o que eu faço na próxima etapa? Eu coloco quais os valores que eu recebi. Então, eu vou dizer que esse camarada aqui me entrega esse serviço por 250 e esse aqui por 150. Bom, a partir do momento que eu coloquei valores e orçamentos, e todos os orçamentos estão aqui, eu preciso escolher quais dos orçamentos, um ou mais, eu irei utilizar no processo. Então, se eu clicar aqui em desconsiderar, esse arquivo ele sai da minha lista para que eu possa eventualmente anexar um outro arquivo se eu errei essa anexação. Mas aqui eu clicando em aceite, eu estou dizendo para a ferramenta que esse aqui é o orçamento que eu escolhi. Então, aqui em cima, ele vai operar, assim que eu confirmar esse orçamento, os valores que esse orçamento está me trazendo. Então, depois que eu fiz o aceite, eu clico em confirmar orçamento. Aqui em cima agora a gente vai enxergar que ele já operou os valores. Então, ele disse, olha, eu estou com o valor de R$ 250 para trabalhar. Bom, aqui nós só temos o item, mas eu vou mostrar para vocês como que eu faria para escolher mais de um orçamento caso eu enfim, tenha um ou dois itens ali e um fornecedor só não me atende naquele item. Então,
eu vou retomar aqui os orçamentos, que é um processo que eu faço antes de enviar para aprovação. Eu vou dar aceite também em cima desse orçamento. Vou confirmar orçamentos e agora então eu junto 250 e automaticamente eu venho com o valor de R$ 400 para fazer essa alçada de aprovação. Ele trouxe aqui vários aprovadores, tá? Isso trata-se de configuração, eu vou mostrar depois como é que funciona essa configuração, para que a gente possa ter uma facilidade aqui no nosso processo. Eu vou desligar um dos aceites aqui, tá? Para que ele possa diminuir essa alçada de aprovação. Então ele trouxe menos pessoas porque o valor diminuiu. Automaticamente eu vou agora enviar para aprovação. Por que eu estou fazendo isso nesse ponto se eu já tenho aprovação da requisição? Porque aqui agora eu tenho valores. E quando os valores mudam, os aprovadores podem mudar, como vocês viram anteriormente. Eu vou enviar para aprovação, envio para aprovação. Agora isso está na mão do aprovador. Eu vou lá no aprovador. Ele agora tem aqui a informação de onde que é a origem da solicitação de compra. Aqui ele consegue ver qual o orçamento que foi aceito. E nós temos em azul aqui que foi aceito e em vermelho que foi rejeitado. O porquê disso? Porque invariavelmente alguém pode escolher uma hora orçamento. E aí vai gerar um questionamento, uma dúvida. Então eu já deixo bem claro aqui qual orçamento foi escolhido. E se houver uma dúvida e precisa se fazer um questionamento para o comprador, a gente pode usar os chats. Então aqui eu tenho um chat interno, onde eu clicando aqui, eu vou, por exemplo, eu já sei que quem me solicitou foi o Daniel, eu clico aqui e eu converso com ele. Quando eu escrever o ok, der o ok, der enviar, ele vai receber lá na tela dele, na lista dele, vai aparecer uma cartinha piscando onde ele sabe que ele precisa responder uma demanda que foi solicitada a ele. Bom, nesse caso aqui nós vamos fazer uma aprovação simples. Eu fiz a aprovação e como é uma compra que está sendo aprovada, a próxima etapa é eu enviar essa compra para a solicitação de gastos. Bom, quando que isso vai acontecer? Isso vai acontecer a partir da solicitação de compra. Então, eu vou na solicitação de compra, eu edito essa solicitação de compra. Imagina o seguinte, eu fiz a contratação, então o serviço chegou para mim e está aqui agora a nota fiscal. Eu preciso jogar esse processo para a próxima etapa. Então, eu tenho aqui um comprador tem essa responsabilidade, então ele vai clicar em enviar para a solicitação de gasto. Eu pergunto se eu quero criar uma solicitação de gasto, eu vou dizer que sim. E automaticamente eu vou encontrar agora essa despesa lá na solicitação de gasto para a pessoa que é responsável por esse processo, onde ela vai escriturar, vai colocar a nota fiscal, vai colocar o boleto, ou vai remanejar aqui a sua forma de pagamento, veja que já vem aprovada, a pessoa não precisa aprovar novamente, e depois ela envia para efetivação, e isso vai parar na tela de efetivação para que a pessoa possa fazer o seu lançamento. Eu vou finalizar aqui, vou botar como DDA. O DDA ele não pede boleto, ele vai pedir apenas a nota. Então eu vou colocar aqui como nota, vou colocar aqui o vencimento, vou colocar aqui o valor de uma nota. Vou colocar aqui que é uma nota fiscal eletrônica e vou enviar para efetivação. Os status já estão se ajustando. Eu vou vir aqui em lançamento de nota, aqui está a nota, para que aquele processo possa se repetir. Vou colocar o número do controle e confirmar que eu dei entrada lá no DMS. Então, eu acabei de atender uma necessidade de uma requisição de serviço com valor e outra sem valor. Bom, para finalizar, nós temos o produto. Como que funciona o produto? O produto, na requisição, ele funciona exatamente como aquela requisição que eu fiz de serviço sem valor. Ele vai funcionar da mesma forma. Eu vou fazer uma nova requisição, eu vou dizer que é um produto. Ele agora vai procurar naturezas financeiras que estão associadas a esse produto. Ele vai me permitir itens que estão associados àquela natureza, ok? Eu vou dar novo aqui, vou enviar para aprovação, vou trazer aqui o aprovador. Esse aprovador diz que a requisição pode ser atendida pelo setor de compras. Eu vou para
o setor de compras. Então, o comprador vai receber a sua solicitação, está aqui pendente para ele. Ele vai fazer a sua cotação, ok? Ele vai anexar aqui o seu orçamento. Ele vai dizer de qual fornecedor é. Ele vai botar aqui um valor. Ele vai dizer que tem um aceite. Ele vai confirmar. O aprovador vai executar a sua aprovação. Consequentemente, vai parar na tela de solicitação de gasto e depois na tela de lançamento de notas. O processo é o mesmo, então a requisição, tanto para serviço quanto para compra, sem valores, tem o mesmo encaminhamento e com o valor do serviço tem outro encaminhamento, ele vai direto para a solicitação de gasto. Encerramos aqui a demonstração de como se faz uma requisição e obrigado pela a sua atenção.